Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. A CPI da pandemia ouviu hoje a diretora técnica da Precisa Medicamentos. O depoimento de Emanuela Medrades foi suspenso ontem, enquanto a comissão aguardava a resposta do Supremo sobre os limites do silêncio concedido a ela. Hoje, a diretora respondeu às perguntas e afirmou que a primeira nota da Covaxin só foi enviada ao Ministério da Saúde no dia 22 e sugeriu a acariação com o deputado Luiz Miranda e o irmão, que é servidor do setor de logística. Diferente da manifestação feita na primeira reunião com os senadores da CPI da pandemia, nesta quarta-feira, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, afirmou que falaria tudo. Ontem, a reunião da CPI da pandemia foi suspensa depois que a Emanuela se recusou a responder qualquer tipo de pergunta utilizando um habeas corpus concedido pelo Supremo. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, foi até o STF para entender melhor quais eram os limites da decisão, se ela poderia mesmo ficar em silêncio para todas as perguntas. A resposta do presidente do Supremo foi que ela não é obrigada a criar provas contra si, mas deve responder questões relacionadas a terceiros. A reunião foi retomada à noite, durou 20 minutos e foi remarcada para esta quarta. Emanuela Medrades explicou que a Precisa Medicamentos é intermediária da Bharat BioNTech no Brasil, pois é uma necessidade legal para empresas que fazem negócio no país e não têm registro no Brasil. Emanuela disse que não sabia responder sobre a relação de pagamento da Bharat com a Precisa e, por isso, os senadores requisitaram à empresa informações que, segundo a diretora técnica, são sigilosas. Emanuela também não soube explicar como a Precisa Medicamentos declara o dinheiro recebido no Brasil. Por isso, o senador Tássio Gereissati ventilou a possibilidade de que a empresa também esteja cometendo crimes fiscais, como evasão de divisas e sonegação de impostos. Emanuela disse que acredita que o contrato de compra da Covaxin será retomado pelo Ministério da Saúde depois que a investigação for concluída, porque, segundo ela, não há irregularidades na negociação. Nós não temos a informação de qual foi a razão da suspensão. Nós sim fomos notificados da suspensão através da mídia. Posterior a isso, recebemos o ofício e no ofício eles diziam que estava suspenso para apuração. E suspensão não é rescisão e ainda assim eles não colocaram uma justificativa plausível e nós temos plena ciência de que não teve nenhuma irregularidade. Sobre a nota de compra da Covaxin, o invoice, Emanuela disse que o documento foi corrigido algumas vezes e que isso é normal. Afirmou ainda que quem disse ter visto o invoice antes do dia 22 mentiu, pois apenas nessa data, 22 de março, é que o documento foi enviado. Emanuela desafiou o deputado Luiz Miranda a provar que recebeu o documento antes dessa data e sugeriu que seja feita uma acariação entre o deputado, o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, e o William Santana, ouvido pela CPI da pandemia, que disse ter certeza que viu o documento no dia 18 de março. E eu já provei que esse documento não estava com o Ministério no dia 18. Ele só apareceu no dia 22. E, mais uma vez, eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a demonstrarem o contrário. Porque eu provei e eu provo quantas vezes for necessário. Em resposta ao senador Marcos Rogério, Emanuela disse que a corrupção no contrato da Covaxin não passa de narrativa. Em função da oitiva com Emanuela, que durou 2 dias, o depoimento de Francisco Emerson Maximiano, que seria realizado nesta quinta-feira, foi remarcado para agosto. Marcaremos para agosto a vinda do senhor Maximiano para ser ouvido. Não há como ouvirmos as duas pessoas hoje, então eu vou comunicar aos advogados também que iremos só ouvir o senhor Maximiano em agosto, amanhã. Será o seu Cristiano que será ouvido. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir Cristiano Carvalho, representante da Davat Medical Supply no Brasil. Ele deverá falar sobre o possível pedido de propina em negociação de compras da vacina da AstraZeneca. A CPI também vai votar requerimentos, entre eles a possível convocação do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, anunciou há pouco a prorrogação dos trabalhos na CPI da Covid. A comissão que apura eventuais crimes cometidos durante a gestão da pandemia foi instalada no dia 27 de abril e deveria encerrar sua operação no dia 7 do mês que vem. Mas, após a decisão da Casa, a CPI terá mais 90 dias de sessões.